Feliz sábado a todos. Vamos ajoelhar para orar. Soberano Deus, nosso Pai, nosso Criador, dono das nossas vidas, nós queremos te agradecer nesta manhã pelo momento, agradecer pela vida e agradecer pelo privilégio do Santo Sábado que o Pai nos oferece neste momento. Rogamos a Ti, ó Pai amado, que o Senhor esteja conosco nesta hora. E antes que abramos a Tua Palavra, pedimos ao Pai eterno, que o Senhor afaste de nós todos os nossos pensamentos e que possamos centralizar a nossa atenção na Tua Palavra. Que possamos centralizar a nossa atenção
a tua vontade. Envie seus anjos para que nos possam assistir, e teu Santo e bom Espírito, para que venhamos compreender plenamente a tua vontade em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos e agradecemos nesta hora, não porque haja méritos em nós, mas unicamente através da graça de Cristo, nosso amado e bendito Salvador. Amém. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Nós somos gratos ao nosso bom Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos oferece nesta manhã. Hoje é o 15º dia do 4º mês no calendário gregoriano, assim conhecido. E nosso Deus é muito bom em todo momento. Ele hoje nos deu essa graça e essa oportunidade de podermos estar aqui para estudarmos a sua palavra. O hino que nós cantamos, ele é uma reflexão, e talvez seria o suficiente para nós. Porque, queridos irmãos, cada hino, se nós tivermos que fazer uma análise profunda, ele tem uma mensagem para o povo de Deus. E esse hino nos apresenta uma mensagem do contraste entre a inclinação do nosso coração como homem pecadores em relação ao querer e à vontade do nosso Deus para com a nossa vida. E esse hino é a oração de um pecador que está rogando a Deus para que o querer de Deus se complete, que se faça e que se torne uma realidade na vida deste pecador. Será que essa tem sido a nossa oração? Será que tem sido essa a nossa luta a cada dia, rogarmos a Deus em nosso coração para que o seu querer se cumpra em nossas vidas? Se essa não tem sido as nossas interrogações, talvez ainda não fomos alcançados pela graça de Deus em nossos corações. Porque, queridos irmãos, quando nós somos alcançados pela graça de Deus em nossa vida, a gente desconfia de nós mesmos. Começamos a nos perguntar: será que realmente Cristo é o centro da minha vida? É o que nós aprendemos na lição da escola sabatina, né? Uma coisa é nós sermos e outra coisa é nós termos. Porque, queridos irmãos, nós podemos ter a verdade, mas não sermos verdadeiros. Podemos conhecer a Jesus, podemos conhecer Cristo, mas não sermos cristãos. Esse é o problema que norteava a experiência do povo de Deus no passado. Este era o problema que caracterizava a igreja judaica nos dias de Cristo. Nós vamos falar de um tema hoje, discorrendo um pouquinho para o livro de Apocalipse. Mensagem à Laodiceia, um chamado à mudança. Mensagem à Laodiceia, um chamado à mudança. Todos nós já ouvimos alguma vez falar sobre as 7 igrejas do livro de Apocalipse. Para algumas pessoas, o livro de Apocalipse é um livro que propaga o medo e o terror. Por quê? Porque nós encontramos que o livro de Apocalipse, ele é cheio de figuras e símbolos
Figuras essas que muitas vezes acabam causando uma determinada confusão na mente de quem lê, porque ele não entende o que realmente está escrito. Porque o próprio livro, por si só, ele é cheio de simbologias que 95% daquilo que está registrado nesse mesmo livro é completamente simbólico. Não se entende do jeito que se lê. Porque você tem besta surgindo do mar, com 7 cabeças, com asas. Você tem besta surgindo da terra. Você tem uma mulher montada sobre um animal terrível, de cor vermelho escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Como é possível? Se existem algumas mulheres que diante de uma barata, ela põe-se a correr, não consegue matar uma barata, como podia uma mulher sentar por cima de um animal tão feio como este? 7 cabeças. Na minha terra existem mulheres muito bravas que elas enfrentam serpentes, cobras, elas vão e matam, enfrentam a serpente. Se a serpente estiver fugindo, ela corre atrás da serpente. Mas eu não sei se existe alguma que seria capaz de sentar diante de um animal, por cima de um animal, com 7 cabeças e 10 chifres. Você tem uma mulher com a lua debaixo dos pés, e você fica pensando, qual foi a nave espacial que levou ela até lá e ela conseguiu ficar por cima da lua? Só que incrível é que ela estava vestida de sol. Como é possível? Mas que mulher é essa? Ela é mais que a Mulher Maravilha da Marvel. Então, queridos irmãos, para muitos o livro de Apocalipse é um livro muito misterioso. Só que não. Quando nós vamos para o primeiro capítulo, na verdade, essa palavra Apocalipse, ela não corresponde ao original por si. Porque a ideia de Apocalipse dá-nos a ideia de destruição, do caos, o fim do mundo. Mas quando a gente olha para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, o verso 1 vai nos ajudar a compreender o que realmente este livro é. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o que é que nós compreendemos que é o livro de Apocalipse? Não é o fim do mundo, não é destruição. Na verdade, o original do nome deste livro é Revelação. E esta revelação é a revelação de Jesus Cristo. Então, isso indica dizer que o Apocalipse, ela tem uma mensagem cristocêntrica. O centro deste livro é Cristo. Então, não é catástrofe, não é fim do mundo. E com certeza, as mensagens que Jesus vai trazer para nós no livro de Apocalipse são mensagens de arrependimento, de advertência e, claro, de aviso. Aviso por quê? Porque sabemos que nós estamos caminhando, rumando para a história, para o fim da história desse mundo, em que o pecado está ceifando os seres humanos. Deus determinou um tempo para que Satanás pudesse realizar sua obra de destruição na terra. 6.000 anos estão determinados por Deus para que o inimigo das almas possa realizar sua obra de destruição. O livro Grande Conflito fala sobre esse tema, e que Deus permitiu apenas que Satanás pudesse reinar sobre a terra durante 6.000 anos e causasse destruição.
E o que nos dá autoridade para dizermos isso? Quando nós pegamos no princípio micro e levamos para o macro, de por que Deus criou o nosso mundo durante 6 dias e vai estabelecer o 7º dia como dia de descanso, ela é uma demonstração pequena e pálida de como Deus traçou o plano ao criar o nosso mundo. Como sabemos, o nosso mundo ele foi levado a cabo, a sua criação, após ter se realizado o conflito no céu entre Cristo e Satanás. E depois disso, Pai e Filho decidiram dar sequência do seu plano de criar o planeta e formar o homem à sua imagem e semelhança. Então já existia um conflito, já existia um problema. Deus, ao estabelecer as 7 festas da economia judaica, Deus havia estabelecido uma das festas bem interessante, que era o ano jubileu, que se realizava de 50 a 50 anos. E, queridos irmãos, por incrível que pareça, havia uma festa muito importante, que nesse ano do jubileu, no 7º ano, as pessoas tinham que libertar os escravos, porque era o dia que o Senhor diz assim, a terra deve descansar. Vocês percebem? Como os 7 dias da criação, os 6 dias e o 7º dia estabelecido por Deus, é uma figura do que Deus está para realizar na terra? Deus fala em Levítico 25, o ano sabático era o ano em que, de 3 em 3 anos, ou seja, de 7 em 7 anos, o povo de Israel, eles tinham que trabalhar durante 6 anos cultivando, mas quando chegava o 7º ano, eles teriam que permitir que a terra fizesse o quê? Descansasse. Era chamado de o ano sabático. Por que Deus estava estabelecendo essas festas entre o povo de Israel? Era porque Deus estava mostrando que Ele vai permitir que o pecado apenas impere sobre a terra 6.000 anos. Tal como diz Pedro, na 2ª carta, no capítulo 3, versos 8, 9 a 10. Ele diz que para Deus, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. E o capítulo 3 de 2 de Pedro, Pedro está falando especificamente sobre o juízo de Deus e a volta de Cristo. Então isso não é coincidência. O período dos 6.000 anos, ele está na Bíblia de uma forma implícita, ela não está explícita. Para que Deus fez isso para que o homem tivesse a responsabilidade de cavar por ele mesmo as Sagradas Escrituras como uma mina de tesouro. Porque muitos de nós queremos tudo feito. É só olharmos para o nosso mundo hoje. Qual é a realidade do nosso mundo hoje? Somos a geração do fast food. Comida pronta. Hoje já não temos mais a paciência. Né? Eu me lembro muito bem que quando a gente quisesse comer um purê de batata, minha mãe fervia as batatas e ela passava a batatazinha e a gente tinha um purê bem gostoso, tudo natural. O que a gente faz hoje? Vou no mercado e compro um pacote de purê de batata e é só colocar uma água e já está. Sabe o que a questão é? É fácil, mas a questão é saudável? Eis a questão. Saúde versus gosto e facilidade. E a gente não para pensar nisso. Então Deus pede que o seu povo busque na palavra. Agora tem uma coisa que Deus fala, Ele envia uma mensagem para 7 igrejas. Essas igrejas existiram literalmente na Ásia Menor. Mas só que, tal como ele fala no livro de Jeremias, que ele ilustra o fim pelo princípio, na realidade essas 7 igrejas eram uma ilustração daquilo que seria as etapas que o seu povo passaria
ao longo de sua história sobre a terra. E uma coisa que me chama a atenção com relação a esse princípio na Bíblia, Deus ilustrar o fim pelo princípio, é que a primeira igreja dentre as 7 no livro de Apocalipse, que essas igrejas começam a partir do capítulo 2, a primeira igreja é Éfeso. E no capítulo 6 de Apocalipse, quando fala sobre os céus, ela é descrita como um cavalo branco, e quem está montando este cavalo é aquele que sai vitorioso e para vencer. Na sua costa está escrito Vitória, e ele tem um arco na mão e uma flecha. É uma figura típica e profunda da vitória da igreja estabelecida por Cristo no princípio do Novo Testamento, a igreja apostólica. Uma igreja pura, por isso é um cavalo branco. Uma igreja vitoriosa. Quando a gente lê a história do registro no livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe a obra de vitória, o trabalho realizado pelos apóstolos. Só que, ao percorrer a história da igreja, nós vamos perceber que ela vai passar por mudanças. E depois do cavalo branco vem um cavalo vermelho. E depois do cavalo vermelho vem um cavalo preto. E depois do cavalo preto vai vir um cavalo pálido. Algumas versões vêm amarelo, mas a versão correta é pálido, característica de morte, ausência de vida. As 7 igrejas vão passar por essa igreja de Cristo vai passar por essa metamorfose. Só que quando a gente olha para a 7ª e última igreja, no capítulo 3, que é onde está a nossa meditação, ela sai de Filadélfia para Laodiceia. Éfeso, vitória. E o que vem significar Laodiceia? Talvez alguém pensaria, se Éfeso é vitória, então Laodiceia significa mornidão. Não. Laodiceia significa povo do juízo ou povo em juízo. Por quê? Porque este período da igreja seria o período em que Cristo daria início a uma obra de investigação no juízo, no tribunal, conhecido como o tempo da graça, ou começo do juízo de investigação. O seu período de começo em 1844, só que ela vai começar a ser vivida na essência. A vida de Laodiceia vai começar entre os anos 1854 a 1860. Porque até 1850 ainda existia um pouco daquilo que era a realidade da igreja de Filadélfia. Mas a partir de 54, algumas coisas começam a acontecer dentro do povo de Deus. Aquele amor fraternal que existia, que é o que significa Filadélfia, começa a desaparecer. Será que a gente consegue ver um paralelo, uma similitude com a primeira igreja? Vamos ler essa mensagem a Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14. E vamos discorrer os versos. E ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, sim, e pobre, cego e nu.
aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que tenhas riquezas, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que te unja os olhos com colírio, para que vejas. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e cearei com ele, e ele comigo. Nós vamos parar até nesse verso, que é o verso 20. O que é que nós percebemos aqui? Qual é o problema, qual é a condição de Laodiceia? Esta mensagem é enviada ao anjo, ou seja, ao mensageiro, ao ministro que estava dirigindo a igreja de Laodiceia, lá na Ásia Menor. E a testemunha fiel e verdadeira é Cristo, aquele que conhece todas as nossas obras, até o íntimo mais oculto do pensamento do homem. Ele diz no verso 15, conheço as tuas obras. Eu dizia que o fim é ilustrado pelo princípio. Em outras palavras, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia que ela tem que voltar a ser uma igreja vitoriosa. Ela tem de voltar a ser Éfeso, para que ela se torne uma igreja triunfante nos últimos dias. Olhem o que ele disse para a igreja de Éfeso. Vamos voltar lá para o capítulo 2. A igreja de Éfeso, aquela igreja vitoriosa, as palavras que Jesus profere para a igreja de Laodiceia, ele as disse na igreja de Éfeso. Verso 4 do Apocalipse 2 diz: tenho, porém, contra ti, olha o que vai causar a mornidão. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? O teu primeiro amor. Vocês percebem o que vai causar depois lá na frente em Laodiceia? A mornidão? Porque a sexta igreja significa amor fraternal, fazendo lembrar que elas deveriam permanecer como a primeira igreja no começo, a igreja vitoriosa. Amar a Cristo de todo o coração e ser capaz de entregar suas vidas por amor a Cristo. Mas, infelizmente, queridos irmãos, o verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Olha o chamado de Cristo, chamado ao arrependimento. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Será que é o mesmo chamado que Jesus está fazendo nesta manhã para a igreja de Laodiceia? O que é que ele diz? No verso 18: aconselho-te que de mim compres o quê? Um ouro provado no fogo. Será que esse é um chamado ao arrependimento? É um chamado ao arrependimento, queridos irmãos. Por que Laodiceia está nessa condição? Jesus diz para Laodiceia que eu conheço as tuas obras. Você nem é frio e nem és quente. Para Cristo ele diz: o melhor seria que você fosse uma ou outra coisa. Só que tem um grave problema. Você é morno. Jesus está dizendo que a igreja de Deus, a igreja dele, nos últimos dias, estaria na condição de mornidão. Em outras palavras, esta mensagem à igreja de Laodiceia não é um elogio, mas é uma
acusação. O Senhor está acusando, mostrando a condição miserável em que o seu povo se encontra nos últimos dias. Amados irmãos, a mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação. E esta mensagem, ela é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. A mensagem assim apresentada ao seu povo pelos ministros, por isso diz, ao anjo que está na igreja de Laodiceia, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança, não é meramente teórica, mas prática em todo o particular. Então, quando a gente lida com o período da igreja de Laodiceia e a mensagem que o Senhor dá aos seus servos, aos ministros, para que apresentem a sua igreja, não é uma mensagem de acariciar, não é uma mensagem de leite, podemos assim dizer, mas é uma severa repreensão, uma severa correção, para que ela possa voltar na sua condição original. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Estão a gosto, acreditando-se em exaltada condição de conhecimentos espirituais. Não é isso que nós temos visto hoje? Quem é o adventista do sétimo dia hoje? A mensagem que nós acabamos de ler aqui diz que a mensagem à Laodiceia é uma mensagem que se aplica ao povo de Deus nos últimos dias. Porque o que diz o laodiceano? Rico sou, estou enriquecido e nada tenho em falta. O povo de Deus exalta-se do seu conhecimento, dos privilégios espirituais que tem. Ele diz que eu tenho todo o conhecimento. Ninguém precisa me ensinar, eu tenho autoridade para ensinar. Nós temos tanta luz. Mas a grande questão é: será que este povo está vivendo da luz que possui? Este é o problema de Laodiceia. Ela tem todo o conhecimento, mas não vive do conhecimento que possui. Ela tem Cristo, mas ela abandona o amor por Cristo, porque ela deixou fascinar-se por um outro Senhor. E a Bíblia chama isso de fornicação, adultério espiritual. Por quê? Porque nós professamos com lábios que amamos a Cristo, mas com nossas obras demonstramos claramente que também amamos o mundo. Só que a palavra de Deus nos diz que um servo não pode servir a dois senhores. Se ele amar um, vai aborrecer o outro. Se obedecer a um, vai desobedecer ao outro. Não é possível servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Qual é a causa de Laodiceia estar nessa condição? É porque Laodiceia, de tanto orgulhar-se dos privilégios que tem, ela rejeita completamente o tríplice remédio para que ela possa sair da condição de mornidão. Porque um tríplice remédio foi dado por Cristo para curar uma tríplice doença, que eu não chamaria até de doença,
mas uma típica pandemia, porque infelizmente esta é a condição que o povo de Deus vive mundialmente. Conhece-se a palavra, mas não se vive a palavra. O laodiceano, ele quer viver um tipo de cristianismo folgado, que lhe permite aquilo que ele gosta, e não o que o Senhor quer que ele faça. A maior causa do povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é o não receberem a correção. Muitos têm desprezado as reprovações, as advertências que lhes foram feitas. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles neste tempo de espera e vigilância. O que é que a declaração aqui nos disse? Que quando nós rejeitamos a voz da severa repreensão, estamos dando lugar a quem? A Satanás, para que ele nos leve numa condição tal, a fim de que nós não tenhamos o privilégio de sermos transformados nesse tempo de espera e vigilância. Deus é amor, nós vimos na lição, mas também esse Deus é justiça. Sua lei é o reflexo do seu amor e também é o reflexo do seu caráter. Deus é justo. Por isso Jesus dizia assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, como pode você querer abrir uma brecha na desobediência à lei de Deus e você dizer, mas Deus é amor, Ele vai entender? Se a lei é o reflexo do seu caráter, amor e justiça, e você diz, bom, Deus vai entender, Deus é amor, só que a lei de Deus está dizendo que você deve cumprir com o seu propósito, com sua vontade. O Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus é amor? Sim. Ele está dizendo, não busque outros deuses para além de mim. E o que é que nós temos feito hoje? Como é possível, queridos irmãos? Dentre o povo de Deus, o que é que nós estamos fazendo hoje? É só olharmos para a realidade da Igreja de Deus hoje nos últimos dias. Partidas, programas, equipes de futebol. Hoje existe dentro da igreja? Teatro, competição, inclusive, queridos irmãos, competição de música do mundo, rap. Hoje existe dentro do povo de Deus. Por que eu fiz menção do futebol? Porque o futebol tem uma história muito incrível. A origem do futebol, ela está virada ao princípio da adoração. Na verdade, o futebol é muito conhecido pelos comentaristas como o ídolo das nações. Então, se ele é um ídolo, o que o mandamento diz? Não terás outros deuses diante de mim. Aí você diz, olha lá, é mais um fanático falando. Qual que é? Eu amo meu Flamengo. Eu amo meu Corinthians. Sim, esse é o teu Deus. Esse é o teu Cristo.
O Senhor está dizendo: não troque o meu amor pelo amor aos deuses. E Deus, queridos irmãos, condena toda a transgressão em relação à sua lei. E você vai reivindicar o amor de Deus? O amor de Deus não nos leva para a transgressão da sua lei, porque a sua lei é reflexo do seu amor. E se nós o amamos, então estaremos guardando os seus mandamentos. Quantos deuses nós não temos? O Deus da moda, o Deus do ego, sabe? Hoje muitos querem viver como que nos desenhos animados. O Deus da beleza. Eu não estou querendo dizer que a pessoa deve deixar de se cuidar, mas veja quanto é que as pessoas gastam. Vejam como o mundo hoje, o adventista do sétimo dia, segundo a luz da Bíblia, a Bíblia nos diz que toda mulher deve apresentar-se decentemente, com pudor e modéstia, que não deve apresentar-se com joias. O que temos visto hoje dentro do povo de Deus? Agora não é considerado como pecado. Joias, pinturas. O que vemos hoje? E não existe a voz de severa repreensão em relação a estes pecados. O Deus da beleza, as discípulas de Jezabel estão dentro do povo de Deus. Quando elas estão diante do espelho, em seu coração elas dizem: espelho meu, será que existe uma mulher mais linda como essa? E tira uma selfie. Não é assim? Esta é a realidade de hoje entre o povo de Deus. O Senhor está dizendo na Laodiceia: arrepende-se dos seus pecados. Os egoístas, os orgulhosos, os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. O que é que eles dizem aqui a declaração? Os orgulhosos e os amantes do pecado sempre são assaltados por dúvidas. Mas será que realmente Deus será que realmente é isso que ele está falando? Será que é mesmo isso? Mas ele está na igreja, queridos irmãos. 5 anos, 10 anos, mas ele ainda se pergunta: mas será que realmente eu posso ainda comprar alguma coisa no sábado? Será que eu ainda posso cozinhar um arrozinho? Mas esse arrozinho, né? Sexta-feira não consegui, é um arrozinho só que eu vou preparar. Irmãos, Deus estabeleceu limites para o sábado. Deuteronômios. O que Deus fala? O que Deus nos fala na sua palavra? Tudo que vocês tiverem que cozer, né? É Levítico 16, né? Levítico capítulo 16. O que ele fala? Aquilo que vocês quiserem cozer em água, façam o quê? O que deve ser feito? Cozam em água. E o que tiverem que assar no forno, assem no forno. Mas em que dia? No sábado? Pode ser assado no sábado? O que a palavra de Deus fala? É no sexto? No sexto dia. E o Senhor diz: e o que restar, ponde-o de guarda para vós, que dia? Amanhã, no sétimo dia.
Queridos, naquela época não existia geladeira. E nenhum dos filhos de Deus ficava doente por comer um alimento cozinhado no dia anterior. Vocês percebem? E certa vez, como desde sempre, um certo homem, mesmo depois de Moisés ter orientado o povo para que colhessem o maná no sexto dia em dobro, e aquilo que pudesse ser cozido no forno ou assado ou na água devia ser no sexto dia, e no sétimo dia não poderiam cozinhar. Como sempre, os filhos da rebelião, certo homem levantou-se em pleno sábado. E o que ele fez? Foi procurar lenha para cozinhar no dia de sábado. Para ele olhou aquilo como se fosse uma ordem de quem? De Moisés. Quem é Moisés para mandar em mim? Eu sou dono de mim mesmo. Ninguém tem direito de mandar na minha vida. Ninguém tem direito de se interpor naquilo que eu quero fazer. Não é assim? Eu sou dono da minha própria vida. Você tem certeza que você é dono da sua vida? Querido, você não é dono da sua vida. Sua vida é emprestada. Porque, queridos irmãos, se nós fôssemos donos das nossas vidas, ninguém aceitaria morrer. Estaremos todos vivos. Amados, esse homem que foi lá à procura da lenha, o que aconteceu como resultado depois que ele regressou? A ordem de Deus. Agora não é Moisés a falar. O Senhor disse, leva esse homem para fora do arraial, apedreje-o até a morte. Sabem por que ele tinha que ser apedrejado até a morte? Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Porque o pecado, irmãos, matou o Filho de Deus. Quantos de nós não temos morrido? Quantos de nós não temos crucificado constantemente, sábado após sábado, crucificamos o Filho de Deus por conta da nossa transgressão e desobediência? E qual é o argumento que nós apresentamos? Deus é amor. Que amor é esse? A Bíblia fala que o amor tudo suporta, tudo crê. O amor não busca seus próprios interesses. E a Bíblia diz que Deus nos deu 6 dias para nós, mas o 7º é deles. E o que é que nós fazemos? Roubamos aquilo que pertence a Deus no dízimo do tempo. Roubamos aquilo que pertence a Deus. O 7º dia são 24 horas, querido. Não é no sábado de manhã até o entardecer, mas é a partir do pôr do sol do 6º dia, que começa todo dia da semana. E aí você rouba o dia de Deus. Queridos irmãos, o grande problema de Laodiceia é que Laodiceia precisa de transformação do coração. A condição de Laodiceia, para Deus, de acordo com o que ele apresenta, é que ser laodiceano é a mesma coisa que não ser nada. O Senhor Jesus diz que a condição de frio é a condição quando nós temos o eu completamente em nosso coração. Senhor, como você pede para eu guardar o sábado, o que eu vou comer, o que eu vou beber?
Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Aí você diz, não, Senhor, não pode. Eu estou sem comida em casa. Eu tenho um monte de coisas para pagar. Tenho um monte de coisas para resolver e eu não tenho dinheiro, Senhor. Eu. E essa condição é de um coração morto, sem vida. Por quê? Porque o homem não tem vida em si mesmo. Jesus diz que Ele é a vida. E o livro de 1 João 5 diz que aquele que tem o Filho de Deus tem vida, e quem não tem Cristo não tem vida. Aí você vem na igreja, e você ora vem para a igreja, ora está fora da igreja. Jesus diz que não é isso que eu quero de você, eu quero você por completo. Porque a condição de mornidão para Cristo é nada, porque em parte você está cheio do eu, e do outro lado você quer misturar o puro e o profano. Mas quando Jesus olha e Ele diz, eis que estou à porta e bato, eu quero que você seja uma coisa só. Ou você é quente, ou você é frio. Porque para Jesus, queridos irmãos, a condição de mornidão é a mesma coisa que o estado de frio. Ambos os estados são carnais. Quer aquele que está no mundo, que é completamente frio, cheio do eu, e se você ainda está dentro da igreja, mas está cheio do eu, e aquele que aparenta ser cristão, em parte está cheio do eu, e parece que permite Cristo trabalhar em sua vida, que é o morno, o laodiceano, que professa por lábios, mas não vive o que ele professa. Para Cristo ambos são carnais. O que é que eles estão precisando, queridos? O que é que estamos precisando nessa condição? Porque, queridos irmãos, o estado de mornidão é como um coração com princípios de infarto. A qualquer momento ele pode morrer. Sua condição é carnal, não é um homem espiritual. E para isso, Jesus, quando bate a porta, ele traz a mensagem de repreensão. Ele traz uma mensagem de reprovação, uma mensagem de correção, porque ele quer salvar este ser, este homem. Então, a única condição é que o laodiceano precisa nascer de novo. Precisa aceitar o sacrifício de Cristo. Precisa permitir que Cristo habite plena e perfeitamente em seu coração. E ele vai se tornar parte da videira. Por isso Cristo disse, eu sou a videira verdadeira. E a partir daquele momento, Cristo estando na vida desse filho, na vida desse servo, este coração passa a ter vida. E quando o coração tem vida, ele bombeia, o coração bate. E quando um coração é frio, ele não tem vida, queridos irmãos. E a partir desse momento, esta pessoa passa a ser um cristão quente. E por ser um cristão quente, ele é espiritual. Queridos irmãos, se nós estivermos desligados da videira e nos alimentarmos do sorvo da videira, para que possamos produzir frutos, nós seremos como uma vara qualquer, porque não estamos ligados à videira mãe.
Queridos irmãos, se a vida interior de muitos que professam a verdade lhes fosse apresentado, eles não se jactariam de serem cristãos. Se Deus agora pudesse abrir um espaço e colocasse como esta tela e revelasse a vida de muitos de nós aqui, teríamos vergonha de nos considerarmos como cristãos. Por quê, queridos irmãos, que quando nós estamos lá fora no mundo, ao longo da semana, qual é o nosso dia a dia? Vestimos como mundanos, comemos como mundanos, falamos como mundanos, vivemos a vida de mundanos. E quando chega no sábado, o que é que nós fazemos? Queremos cantar louvores, queremos abrir a Bíblia, mas ao longo da semana, qual tem sido a nossa vida? A música que ouvimos é a música do mundo. O que é que gasta mais o nosso tempo? São as coisas do mundo. Nós, quando chegamos no sábado, na escola sabatina, comentários bonitos. Mas Cristo, que conhece as nossas obras, Ele diz: você é morno, o seu coração está com infarto, você é carnal, você precisa de vida, precisa nascer de novo, para que você possa se tornar uma nova criatura, ligada à videira, para que esse coração possa ter vida. Queridos irmãos, Jesus não quer um coração dividido. Ele quer um coração completo. Ele quer tudo em nós. Ele não quer apenas uma parte de nós, mas Ele quer tudo em nós. Mas ainda assim, o que é que nós nos achamos? Nos achamos que somos bons, somos ricos, o povo do conhecimento, o povo da Bíblia, o povo da verdade. E nós achamos que pelo título que temos, Adventista do sétimo dia, achamos que a salvação já está garantida para nós. Queridos irmãos, esse é o maior e o mais terrível engano. Amados, para nós terminarmos, a serva do Senhor diz o seguinte: Cristo faz o convite e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Vamos ler o texto. O que é que Jesus fala? O convite à igreja de Laodiceia. Ele diz: eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas sabem por que muitos de nós, apesar do Senhor Jesus ter batido constantemente a porta do nosso coração, mensagem após mensagens que Ele apresenta para nós, e ainda assim permanecemos sempre o tipo de cristãos formais, mornos como somos até hoje? Neste livro, na página 33, diz o seguinte: vi que muitos têm tanto lixo empilhado na porta do coração, que não conseguem abri-la. Alguns têm dificuldades entre eles e seus irmãos para remover. Mas o orgulho, o impede de remover isso. Outros têm temperamentos malignos, cobiça, egoísta, para remover antes que possam abrir a porta.
O que é temperamento maligno? Faça uma reflexão. Pegue sua Bíblia, senta em casa e se pergunta o que é temperamento maligno. Senhor, eu quero remover o temperamento maligno. O que pode ser um temperamento maligno? Será que você se irrita facilmente? Será que você se aborrece facilmente? Será que você se ressente facilmente? Estes são temperamentos malignos. E o Senhor está dizendo, precisa ser removido. Outros rolaram o mundo diante da porta do coração, tremendo. Todo este lixo deve ser retirado, e então poderá abrir a porta e dar boas-vindas ao Salvador. Significa dizer, se até hoje você ainda tem este tipo de temperamento, é porque o Senhor Jesus ainda está do lado de fora batendo. Ele ainda não entrou em sua vida, ainda não entrou em sua casa. E Ele nesta manhã está batendo a porta do seu coração. Está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero habitar em seu coração. Eu quero ser o centro de sua vida. Só que infelizmente muitos de nós colocamos um tanto de coisa na porta do nosso coração que não estamos conseguindo abrir. Sabem por quê? Porque nós olhamos para as coisas que estão na porta. Nossa, mas é tão bom quando eu me pinto, quando eu me maquio, quando eu coloco aquele batom vermelho, é tão lindo. Senhor, como pode? Mas eu quero você, Senhor. Só que Jesus disse, eu não posso. Eu quero você completamente, eu não quero uma parte de você. E sabe quem tem que tirar isso? Não é Jesus que vai tirar. Vocês sabiam que existem coisas que não é Cristo quem tem que remover? Eu vou ler. Diz assim: a expulsão do pecado é o ato da própria alma. Vocês querem um exemplo prático disso? É a morte de Lázaro. Amigo de Jesus, quando Lázaro morre, já haviam passado 3 dias. Lázaro cheirava mal, estava no sepulcro, morto. E a Bíblia diz que quando nós estamos em pecado, estamos mortos em ofensas. Somos mortos. Jesus, quando chega diante da sepultura de Lázaro, ele diz, remova a pedra. Quem tinha que fazê-lo? Os homens. Jesus tinha poder para fazer assim, na pedra e dizer, move-te de um lado para o outro. E a pedra se moveria. A obra de remover a pedra é uma obra que pertence ao ser humano, queridos. Jesus apenas realiza aquilo que é impossível ao homem fazer por si mesmo. A transformação, a ressurreição do velho homem para o novo homem. Mudar o gosto no coração do homem. Aquilo que ele gostava passa a deixar de gostar, que é o pecado. E aquilo que ele odiava passa a amar, que é a santidade e as coisas de Deus. Essa é a obra que Jesus realiza. Mas, queridos irmãos, o ato de remover o pecado em nossa vida, se nós queremos remover o orgulho, nós precisamos fazer um esforço. Se nós precisamos remover o vício que nós temos, o Senhor Jesus não vai chegar em casa, Ele não vai mandar um anjo e dizer assim, vai lá anjo,
e comece a queimar os jogos, e comece a destruir as garrafas de álcool que estão na casa daquele homem. Não, é você que tem que remover. É você que tem que tirar. É você que tem que realizar essa obra. Você precisa fazer um esforço para que o orgulho, o ódio, o ressentimento, o espírito de vingança, você precisa abrir mão dele. E quando você o fazer, então Jesus virá e te dará força para nunca mais você sentir ódio, para nunca mais você ter espírito de vingança. Aí sim. Mas o primeiro ato é você que tem que realizar. O Senhor Jesus nos chama nesta manhã para que nós entreguemos os nossos corações a Ele, para que possamos ser transformados. Devemos refugiar-nos na palavra de Deus, queridos irmãos, e na oração, buscando individualmente e fervorosamente ao Senhor, para que o possamos achar. Cumpre-nos fazer disto a nossa primeira ocupação. Precisamos buscar a cada dia e pedir ao Senhor que Ele nos dê força, que Ele nos dê o poder para que nós possamos vencer. Se o Senhor Jesus ainda está batendo a porta do nosso coração, é porque Ele está fora. Ele precisa estar dentro do nosso coração. Ele quer habitar em nós para que possamos vencer o pecado. Que o Senhor possa usar de misericórdia para conosco e que Ele possa traduzir perfeitamente essa mensagem na vida de cada um de nós. Todos nós, queridos irmãos, precisamos nascer de novo. E na condição em que nos encontramos, queridos, não é possível herdarmos o céu. Se Cristo vier hoje, pergunta-se a si mesmo: será que você estará subindo ao céu? E se você não estará subindo agora no céu, o que estás fazendo sábado após sábado neste lugar? O que você tem feito com a sua Bíblia? O que você está fazendo com o tempo e a oportunidade que Ele está dando para você? Precisamos, todos nós. Essa não é uma mensagem apenas para vocês, mas essa mensagem começa primeiro para o pregador. O Senhor está batendo mais uma vez a porta do nosso coração. Será que vamos nós remover o entulho do orgulho, do egoísmo, da inveja, da ira, da vingança, do rancor? Será que estamos dispostos a remover esse entulho do nosso coração? Estamos dispostos a remover o entulho da desobediência, da rebelião, para que a porta possa ser aberta? Se você está disposto a fazer isso, eu convido você a se colocar de joelho. Vamos orar para pedirmos que o Senhor possa fazer morada em nossos corações. Querido e bom Pai que estás no céu, nós somos gratos a Ti pela Tua graça, bondade e misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor, nesses momentos solenes da história deste mundo, a entregarmos os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai amado, a vivermos em conformidade com a Tua vontade, Pai. Somos pecadores miseráveis. Ao longo da semana, muitos de nós andamos errantes, Senhor. Falamos como mundanos, comemos como mundanos, procedemos como mundanos. Nossos olhos contemplaram a corrupção, sem sentirmos o peso nas nossas consciências, Senhor. Salva-nos, ó Senhor. Nós estamos morrendo. Precisamos da Tua vida em nós, para que possamos salvar o mundo, para que possamos salvar aqueles que estão perdidos. Perdoa, Senhor, a nossa mornidão. Nos ajuda, Senhor, a vencermos todos os nossos defeitos de caráter.
Queremos, Senhor, convidar-te para que nos dê força, a fim de podermos remover o entulho do orgulho, da exaltação, todo entulho, Senhor, que impeça que o Senhor possa fazer morada em nossas vidas. Rogamos, teu Pai amado, que plante em nosso coração a humildade. Pedimos que o Senhor nos ensine a cada dia. Guarda-nos, Senhor, no Senhor. É o que nós lhe pedimos e agradecemos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Que tenhamos todos nós um feliz sábado na sua presença. Que possamos a cada dia buscarmos mais e mais de amor, para que possamos realmente ser dignos de entrarmos no reino glorioso. Uma boa tarde para todos. Continuação de um feliz sábado. Vamos aguardar aqui. Para finalizarmos o culto dessa manhã, vamos colocar de pé e vamos cantar o hino de número 176.